Suplementação é necessário ou não, doutora Cláudia? E aí, a gente precisa se suplementar para ser feliz e para estar totalmente saudável ou nem sempre? Então, Ali, esse é um assunto bem polêmico, porque suplementação, vitaminas, minerais, antioxidantes, tem gente que precisa, outros não. Hoje a gente sabe que o nosso solo ele é pobre em minerais, principalmente, 50% a menos do que há 50 anos atrás, se a gente for fazer uma comparação. Mas também, assim, a gente tem que, quando pensa em suplementação, a gente tem que partir de um ponto de que todo mundo tem uma alimentação saudável. Esse é o básico. Rica em nutrientes, né? Uma densidade nutritiva muito boa. A partir daí é que a gente pensa em suplementação. E quando a gente pensa em suplementação, sempre tem que ser individualizado, conforme a necessidade. A gente vê no mercado hoje inúmeros suplementos multivitamínicos, né? Mas esse eu não indico, porque muitas vezes a gente não está precisando de determinada vitamina ou mineral e está tomando. O excesso também faz mal, não é só a falta, isso é importante. E quando a gente pensa em individualidade, é fazer os exames, ver a necessidade. Por exemplo, magnésio, vitamina B12, ferro são super importantes para o funcionamento do organismo como um todo, e muitas pessoas às vezes têm alguma doença que interfere na absorção também, não é só a alimentação, ou alguma cirurgia prévia, o uso de algum medicamento. Hoje em dia, muita gente não se alimenta bem. Exatamente, por isso que a gente tem que partir do básico que o pessoal está fazendo assim. A primeira coisa, pare para avaliar o que você está comendo. Exatamente, não adianta suplementar se o básico não está sendo feito, que é uma alimentação saudável. E aí a gente tem que lembrar do solo pobre, do agrotóxico, de tudo isso que também interfere na qualidade do nosso alimento, da entrega nutricional que ele nos dá. Pois é, aí tu mencionaste também outras questões de características pessoais, mas esses exames são o que? Exames de sangue, uma análise com um profissional da saúde que acompanhe para ver qual é a situação de cada organismo. Exatamente. E aí, avaliado isso, como é que funciona? Assim, o que acontece? Então, vendo toda essa história, a história clínica e exames laboratoriais, é que se define a via de suplementação. Por exemplo, a gente tem a opção de via oral, intramuscular e endovenosa. Quando se escolhe, cada um também é individualizado, mas, por exemplo, a via oral, a gente tem uma capacidade de absorção de 40% a 60%. E isso pensando que tu não tem nenhuma alteração gastrointestinal, nenhum uso de medicamento, nenhuma cirurgia gastrointestinal prévia, então a gente tem essa capacidade de absorção. Intramuscular é em torno de 90%. E quando a gente faz endovenoso, é 100% de absorção. Intramuscular é injeção no músculo, e endovenoso é quando faz no sorinho, na veia. Então a absorção é 100%. Quando a gente absorve mais, a gente melhora mais rápido também, a gente aproveita melhor os nutrientes. Vou dar um exemplo quando a gente está doente, quando a gente está mal, vai para o hospital. Qual é a primeira via para uma melhora mais rápida? É a via endovenosa. Então, se o paciente tem uma deficiência, vou dar o exemplo do ferro. Para a absorção do ferro ser mais rápida, é via endovenosa. Então, o paciente às vezes tem uma anemia relacionada ao ferro que ele pode corrigir em questão de 1 a 2 semanas. As pessoas pensam muito em suplementação de forma preventiva, mas a suplementação pode também impactar em doenças e condições imediatas ali da pessoa? Sim, a deficiência da vitamina B12, por exemplo, ela é relacionada com déficit cognitivo. Algumas empresas até já utilizam nos exames periódicos a verificação da B12 para o desempenho dos funcionários. Sério? A pessoa vai ser promovida e aí ela diz, olha, poderia ser promovido, mas a tua vitamina B12 está muito baixa, não está rendendo bem. Mas é bacana saber isso, porque na verdade a pessoa pode pensar assim, eu sou incapaz, sou burra, e é uma condição física. Isso, e além disso também a falta da vitamina B12 vai gerar cansaço, tanto da B12 quanto do ferro, né? O cansaço, uma fadiga extrema, então a pessoa tem uma dificuldade a mais para render no trabalho. Bom, é uma questão de saúde, é uma questão então também de qualidade de vida em vários aspectos que a gente sequer imagina. Doutora, qual é a periodicidade ideal para fazer esse acompanhamento, até esse check-up, né? Incluir essa verificação de rotina na sua saúde? Olha, eu indico de 2 a 3 vezes no ano fazer a verificação dos exames. Claro que depende, quem tem alguma patologia, às vezes tem que ser um pouco menos, ou se o paciente já tem
um acompanhamento de mais tempo, já tem uma alimentação saudável, dá para se passar para 2 vezes ao ano fazer esse acompanhamento. O que importa é estar atento, cuidar de si mesmo, e aqui nós somos aliadas da saúde, do bem-estar e até mesmo do seu emprego, hein? Olha a dica aí que a gente deu. Mas aguardem que a doutora Cláudia vai ter mais dicas nos próximos programas.